a Cecília, a Hélia, a Milene e a Maiara, que vão apresentar o texto A Tradição Viva, de Amador Mpatebá, e um conto de Mia Couto, A Casa Marinha, que pertence ao livro Contos do Nascer da Terra. Bom, então, os objetivos do minicurso é compreender, né, o surgimento dessas literaturas lusófonas, identificar fases e movimentos literários, conhecer autores e obras fundamentais dessas literaturas, refletir sobre a identidade, a oralidade, a resistência, relacionar literatura e contexto histórico e principalmente, né, ampliar o repertório de estudantes, né, de graduação de letras, professores. O objetivo mesmo é contribuir para que depois esse conhecimento seja levado para a sala de aula e trabalhado de modo adequado. Então, trago novamente o mapa, né, dos países lusófonos. No minicurso do ano passado, também fizemos uma, né, contextualização. Quem não teve acesso está disponível no canal do YouTube do grupo de pesquisa, que é Literatura e Tempos Sombrios. Aqui, como podemos observar, temos os países que falam língua portuguesa devido ao processo de colonização, mas também tem outros aqui, como aparece, Macau, Timor-Leste, enfim. Esses aqui são por questões diplomáticas. Mas países mesmo que falam a língua portuguesa devido ao processo de colonização, né, Moçambique, aqui à esquerda, Angola, né, Moçambique à direita, Angola à esquerda, eu sou canhota, viu, gente, me perdoe. Aí tem São Tomé e Príncipe, né, Guiné-Bissau, Cabo Verde, uma ilha aqui, Cabo Verde, ela tem uma peculiaridade, né, que aparece bastante nas literaturas, conforme nós iremos ver em trechos futuramente. Além de Brasil e Portugal, né. Então, em relação ao contexto histórico dessas literaturas, quando a gente fala em literaturas africanas de língua portuguesa, elas estão associadas ao processo de colonização, elas são resultado desse processo de colonização como resposta, como uma reivindicação de poder contar sua própria história, como uma literatura engajada, uma literatura de combate, resistência, essa literatura que surge para contestar aquilo que era dito em uma literatura colonial, literatura produzida, né, pelo colonizador, cheia de seus estereótipos. Então, tem a colonização portuguesa na África, o processo de assimilação cultural, faz parte também desse contexto histórico da presença, né, do colonizador no território africano, o surgimento da imprensa e do jornalismo crítico. Então, as primeiras manifestações literárias, elas aparecem nos periódicos informais, né, lembrando que esses países estavam sob domínio de um governo ditatorial, de Salazar. Então, essas manifestações culturais foram importantes para propagar a mensagem de luta e libertação, e muitos artistas, poetas, escritores estavam engajados nessa causa, eram militantes, por exemplo, em Moçambique, da Frelimo, a Frente de Libertação Moçambicana, e esses meios, né, eram utilizados para propagar essa mensagem de luta e libertação. Tem a tensão também entre a cultura africana e a cultura europeia, que é o que a gente chama de tradição, né, o conflito entre tradição e modernidade. A partir do momento que o colonizador invade, né, esse território com toda a violência que a gente já sabe como que é, então já não é mais só a tradição, já não é só também a modernidade, é aquele ser humano em conflito, né? E muitas vezes esse contato não foi, digamos assim, com um embate direto, havia aquela manipulação, eles precisavam convencer as pessoas que estavam ali de que a causa que eles estavam levando era boa, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, o José Luiz Cabasso, ele vai fazer uma contextualização de como foi a presença, o início da presença do colonizador em territórios africanos de língua portuguesa. E um dos primeiros conflitos, por exemplo, a maioria dos soldados eram, né, do território africano, eram africanos, que estavam lutando, né, do lado do português, é claro que por meio de coerção, né, aqueles que não aceitavam a ideia, aqueles que não eram assimilados, eles sofriam coerções, conforme a gente já sabe, né, perseguição, tortura, dentre, né, outras atrocidades. Vamos lá. As características gerais, já dos aspectos da obra literária, é muito forte a presença da oralidade,
as marcas da oralidade inseridas no texto literário, isso a gente vai ver em diversos escritores, a resistência ao colonialismo, então, era aquela quebra dos estereótipos, tentar recontar a sua história a partir da visão, né, do africano, não na visão do colonizador, a busca da identidade nacional, então reafirmar uma identidade nacional que por muito tempo foi estereotipada, foi desvalorizada. Então tem esse movimento também de valorização e de uma reconstrução de uma identidade nacional. Aparecem os conflitos de tradição e modernidade. É interessante que nas literaturas, né, africanas de língua portuguesa, os escritores eles denunciam tanto as questões do colonialismo quanto também, né, as hipocrisias daqueles que estavam na frente, por exemplo, na luta, né, pela libertação, mas quando conseguiram a independência e o poder, Moçambique, por exemplo, passou por uma guerra civil, e os próprios integrantes da Frelimo, eles passaram, né, a colocar em prática os valores do colonizador. Então, só muda o sistema, né, só muda as pessoas, mas o pensamento permaneceu. Então, quem conseguiu o poder, queria permanecer no poder, né, e propagava as ideias do colonizador. Então, há essa denúncia também nas obras, Mia Couto faz muito isso, Paulina Chiziane também usa muito da ironia para fazer essa denúncia, de que quando tem o trecho da obra, tem Niket, que ela fala, né, sobre essas questões, tem também nos poemas O Canto dos Escravizados, a gente vai ver também essa denúncia. E a africanização da língua, que é um dos focos deste minicurso. No minicurso do ano passado, a gente focou mais na questão, né, da contextualização histórica, análise de algumas obras, tradição, oralidade, falamos também do realismo animista. Esse ano a proposta é analisar mais obras literárias para aumentar o repertório e perceber como que essa língua portuguesa foi subvertida. E ela é subvertida a partir do momento que os escritores africanos usam a língua do colonizador para contar a sua própria história e inserem nela os termos das línguas locais, das línguas africanas. E é interessante, quando a gente lê algumas obras, algumas palavras são estranhas, soam estranhas, mas pelo contexto a gente consegue compreender. Estamos lendo agora no grupo de pesquisa A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de Luandino Vieira, um escritor angolano, e tem muitos termos que pertencem a línguas africanas. Algumas a gente precisa recorrer ao glossário, mas outras a gente percebe ali pelo contexto. É bem interessante, a gente vai ver futuramente, nos próximos encontros, alguns trechinhos desse romance e analisar esses aspectos do vocabulário, a construção das frases também, a sintaxe, a inversão sintática, é bem interessante. Então, para a gente ter só uma, né, noção breve da contextualização, é importante dizer que a presença do português em território africano, sobretudo Moçambique, acontece em 1948, com a chegada de Vasco da Gama, né, a costa moçambicana, durante a Rota das Índias. E esse contato, a princípio, foi mais comercial. A questão da colonização formal, digamos assim, foi em 1930, com o decreto colonial, que aí sim o governo português fez campanhas para que pessoas fossem ocupar essas terras, né, africanas, em nome do governo português e com toda aquela filosofia, né, de levar a civilização, enfim, né, a modernidade e por aí vai. Então, no decreto de 1930, a partir daí passam também a mobilizar toda uma sociedade, a ciência, a filosofia, a arte. Então, o governo português propôs diversos concursos literários para que escritores portugueses escrevessem sobre a África, e aí começa, né, a propagação dos estereótipos por meio da literatura colonial, que era a literatura produzida pelo português. As fases das literaturas, né, africanas de língua portuguesa, que de um modo geral, 2 pesquisadores, né, eu trouxe aqui para vocês, no outro minicurso eu apresentei bastante os estudos do Francisco Noa, que é crítico literário moçambicano, e
para este momento, trouxe o Manuel Ferreira e o Patrick Chabal, né? Então, eles analisam, é muito parecido, assim, a análise deles, a questão da alienação. Só um momento, pessoal. Minha família chegou aqui em casa rapidinho, deixa só o pessoal passar, que aí eu dou continuidade. Prontinho, voltei. Vamos lá. Bom, então aqui, de modo geral, as fases, né, analisadas assim por Manuel Ferreira, conforme a gente estava, né, conversando, e o Patrick Chabal. Então, a primeira fase é da alienação cultural, a segunda seria a percepção da realidade, a terceira, a consciência de colonizado, e a quarta, a independência e liberdade criativa, que é o que Chabal, né, diz que é atual. Então, para Chabal, fala que a assimilação, essa da alienação cultural, o que seria o assimilado? É aquele africano que ele, por meio, né, de toda uma estrutura de lavagem cerebral, vamos dizer assim, ou por meio da violência, né, ou por meio da imposição por diversos, né, fatores, ciência, filosofia, a arte, a coerção mesmo, a violência. Então, o africano, quando ele adere os valores culturais do europeu, então, a imposição da língua, tem que aprender a falar a língua portuguesa, a imposição dos costumes, precisa se vestir conforme os portugueses, a questão do calçado, o assimilado utilizava o calçado, aquele que não era assimilado não utilizava os sapatos, né, os calçados. Isso aparece também, às vezes, nos textos literários, e é importante, né, a gente conhecer o contexto histórico para conseguir pegar essas chaves, né, de leitura depois nas obras. Então, assimilar a cultura, né? Seja por meio da questão mesmo da alienação, né? Ou seja, por meio da violência, da imposição. Depois vem a questão da resistência, quando dizem, percebem, não, né? Basta, a gente precisa valorizar a nossa cultura, né? Então, vem aí a questão da resistência, resistir a esses valores que eram impostos. A afirmação, a partir do momento que há essa resistência ao momento, né, da afirmação, essa afirmação acontece, né, sobretudo após a independência, né, em Moçambique mesmo tem um período, né, do pós-independência, que é o momento em que os escritores, eles passam a escrever nessa busca por uma identidade. As primeiras obras, digamos assim, era com o intuito de chamar, né, para a luta, de chamar para a luta pela independência. Então, eram poemas com bastante tom de engajamento político. Passada essa fase, já no pós-independência, aí vem a questão das literaturas que tentam trazer uma identidade, por exemplo, trazer uma moçambicanidade, né, falando de Moçambique, a afirmação de sua identidade. Então, a literatura, né, moçambicana e as demais literaturas africanas de língua portuguesa, elas vão passando por essas fases, cada uma associada a um contexto histórico. E a atualidade é muito diversa, é muito plural, não há uma característica única para um texto ser considerado uma literatura africana, é diverso. Né? Tem autores que vão trabalhar com o mistério, tem autores que vão trabalhar com o resgate das tradições, tem autores que vão trabalhar com o lirismo, o eu. Então, é muito amplo, é muito diverso. Então, aqui tem um paralelo entre a literatura colonial e a literatura nacional. A literatura colonial, lembrando que era a literatura produzida pelo português, então era o eu, né, português, o europeu, a escrita dele.
escrita por eles também, narrativas que exaltavam as aventuras do homem europeu branco, desbravando o território africano, e a produção constante de estereótipos desses povos africanos, desde a cultura, a questão, né, da aparência, os valores, aspectos de religiosidade, filosofia, enfim, tudo colocado com muitos estereótipos de inferiorização. E aí surge, então, a literatura nacional de combate e resistência a tudo isso que era produzido pela literatura colonial. A gente percebe que é uma literatura que traz muito o nós em contos, há uma pluralidade de vozes. Mia Couto, por exemplo, tem romances de Mia Couto que os capítulos são alternados, então cada capítulo é a perspectiva de uma personagem. Isso quebra aquela expectativa, né, do romance europeu, que tem, né, apenas um narrador, uma voz narrativa. A gente percebe que nas literaturas africanas, essas vozes que narram são plurais, justamente para mostrar toda a pluralidade, né, que é característica do território africano. É a literatura, conforme já mencionei, de combate à resistência ao colonialismo, reconstrução de identidades que foram perdidas por meio dos estereótipos e também a valorização das suas culturas, filosofias e a escrita de si. Então, no período colonial e pré-colonial, né, antes de 75, que foi o ano das independências, quando começam a surgir as primeiras manifestações literárias, lembrando, né, que a tradição, a oralidade, a gente vai ver daqui a pouco com a apresentação do texto, né, com as alunas da Unifespa, a contação de história, essa questão cultural, a oralidade, né, era milenar, já existia. O que não existia ainda era uma escrita sistemática. Existia escrita, né, mas não uma escrita sistemática, uma literatura, uma tradição assim literária, o texto escrito, né, era tudo pautado ali na oralidade, porque a palavra, né, a palavra tem, né, ainda uma força, a palavra é vista como algo sagrado, com muito respeito, a questão da memória, daqui a pouco a gente vê com mais detalhes esses aspectos por meio do texto, né, a tradição viva. E aí, então, surge, né, como forma, como texto, o poema, né, eles usam o poema, então, na literatura nacional, essa forma literária escolhida para colocar ali a sua cultura, seus ideais, chamar os africanos para, né, a luta contra o colonizador é por meio do poema, devido à facilidade de memorização, já que trabalhavam muito bem com essa questão da memorização, né, das narrativas, enfim, das histórias contadas a partir da memória, o poema entra, então, como um instrumento também nessa luta, né, contra o governo português. E aí, por que, né, essa escolha do poema? Ele vem com uma forma de protesto, que era a preferida dos escritores, não que não houvesse outras formas de escrita, mas o poema era o gênero preferido, né, a facilidade da memorização, como eu falei, a rápida transmissão da mensagem, considerando que muitos não eram alfabetizados, né, então essa questão da memorização e a facilidade de propagar a mensagem por meio do poema era mais fácil, e a intervenção social, né. Era uma expressão de revolta, de denúncia, e tinha a função, né, ideológica em momentos de guerra colonial. Então, usavam do poema, né, da literatura, para propagar ali a mensagem, naquele período ali, né, de luta colonial. E aí, de modo geral, cada país africano, né, de língua portuguesa, teve seus movimentos importantes. Então, é válido lembrar que cada país, né, agiu de uma forma, cada país tem ali, então, a sua geografia, a sua história, mas tem pontos que os conectam, pontos em comum, né? Então, em em todos, né, esses 5, havia a questão de movimentos e revistas, conforme eu comentei no início, né? Então, Cabo Verde, uma revista importante foi a Claridade,
né, e de 1936, também próximo ali do período, né, do decreto colonial, de 1930, então, depois de 6 anos, surge essa revista, já com as primeiras manifestações literárias e com esse caráter, né, de resistência. Angola, vamos descobrir Angola, né, com produções também sobre, né, território angolano, a revista Mensagem também, e Moçambique, a revista Missá, de 52, São Tomé e Príncipe, Ilha de Nome Santo, né? E aqui Guiné-Bissau, Montanhas para quem luta. Então foram essas as primeiras revistas e os primeiros movimentos, assim, digamos, de propagação de uma mensagem engajada. Aqui alguns poemas de Cabo Verde. Eu trouxe o Jorge Barbosa. Esse Palavra Profundamente é uma homenagem a Manuel Bandeira. É importante dizer que a literatura brasileira, sobretudo o movimento modernista brasileiro, foi muito importante nesse processo de formação das literaturas africanas de língua portuguesa. Jorge Amado, foi um dos autores importantes que é citado em diversos textos de escritores, não só de escritores, críticos literários. Francisco Noa tem um livro que a abertura, né, o prefácio, fazendo uma homenagem a Jorge Amado, a importância de Jorge Amado na literatura africana, né? João Baldo Ribeiro, Guimarães Rosa, enfim, né? Tá lá, meu amor. Daqui a pouco mamãe te dá atenção, tá bom? Só um momento aqui, pessoal. Bom, então temos Manuel Bandeira, né? A música também é bastante mencionada, tanto em entrevistas, né, dadas por escritores africanos de língua portuguesa, e também escritores portugueses. Então, vamos ler aqui um trechinho, né? Palavra profundamente. Enquanto isso, Manuel Bandeira vai passando por nós no tempo, na sua alegria melancólica, na sua alegria de coração apertado, vai passando na sua poesia profundamente. Então, aqui é um trechinho do poema. E prisão. Pobre do que ficou na cadeia, de olhar resignado a ver das grades quem passa na rua. Pobre de mim, que fiquei deitado também na ilha tão desolada, rodeada de mar. As grades também da minha prisão. E aqui faz, né, remete ao território de Cabo Verde, uma ilha, né, com características bem peculiares. É um território que houve muita diáspora devido às condições, né? É um território difícil para o cultivo, para a plantação, muito rochoso. Então, por isso, muitos tinham que, né, ir para outros locais, outros países, também de língua portuguesa. Enfim, uma das, né, peculiaridades de Cabo Verde. Corsino Fortes, também de Cabo Verde, um trecho de um poema dele, então, dos seios da ilha ao corpo da África, o mar é ventre e umbigo maduro, e o arquipélago cresce. Então, essa valorização do seu lugar, da sua terra, da natureza, isso é muito forte dentro das literaturas africanas de língua portuguesa. Agostinho Neto, que foi um importante escritor, né, angolano, foi político também, teve participação política, enfim, confiança. O oceano separou-se de mim enquanto me fui esquecendo nos séculos, e eis-me presente, reunindo em mim o espaço, condensando o tempo. Na minha história, existe o paradoxo do homem disperso. Enquanto o sorriso brilhava no canto de dor e as mãos construíam mundos maravilhosos, John foi linchado. O irmão chicoteado nas costas nuas, a mulher amordaçada e o filho continuou ignorante. E do drama intenso, de uma vida imensa e útil,
resultou a certeza. As minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo. Começo o meu pedaço de chão. Então, são poemas fortes, né, de um teor bem reflexivo, que nos levam a pensar, né, sobre esses aspectos históricos, enfim. Aqui é a Noêmia de Souza, que é considerada a mãe dos poetas moçambicanos. Ela pertence à primeira geração de escritores moçambicanos. Canção Fraterna, um trecho de poema da Noêmia. Irmão negro, de voz quente, o olhar magoado diz-me que séculos de escravidão geraram tua voz dolente. Quem pôs o mistério e a dor em cada palavra tua, e a humilhação, resignação na tua triste canção? Foi ávida? O desespero? O medo? Diz-me aqui em segredo, irmão negro. Então, um outro poema, né, da Noêmia, um poema também forte, que traz, né, essa temática aí do engajamento, da luta, essa elocução, né, falando com o outro, o interlocutor. Aqui também um importante escritor moçambicano, primeiro ganhador do Prêmio Camões de Moçambique, José Craveirinha, que também é da mesma geração que Noêmia de Souza, o poema Nem Desconfia. Todo o poeta, quando preso, é um refugiado livre no universo de cada coração na rua. O chefe da polícia de defesa da segurança do Estado sabe como se prende um suspeito, mas, quanto ao resto, não sabe nada e nem desconfia. É interessante trazer, né, como curiosidade, alguns dos escritores foram presos. Mesmo na prisão, eles continuavam escrevendo, né? O Landino Vieira, por exemplo, esteve preso, se eu não me engano, por 10 anos. O Landino Vieira de Angola. E a obra, né, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, foi um romance, uma novela, escrito no período que ele estava na prisão. Então, eles davam um jeito, né, de escrever, e depois eles conseguiam, né, passar essa mensagem. Então, mesmo preso, né, a luta, o poeta, não se prende um poeta, né, porque o corpo do poeta está preso, mas as ideias, elas viajam. Então, é uma grande metáfora nesse sentido e nesse contexto, né. Então, nesse momento, eu convido as alunas, né, para fazerem a discussão, a análise, uma conversa sobre o texto A Tradição Viva, de Amador Pantebá, e em seguida, né, A Casa Marinha, de Mia Couto. Então, fiquem à vontade, eu vou parar aqui de compartilhar, para que vocês possam começar a apresentação. Não precisa, né, como falei com vocês, não precisa elaborar slide, né, a gente pode ir comentando, dialogando. Se vocês quiserem, eu também posso projetar aqui o texto, tanto o texto A Tradição Viva, depois o conto, ou na forma como que vocês acharem melhor, na ordem como que vocês preferirem, certo? Se quiserem começar lendo o conto e depois vai trazendo elementos do texto teórico, tranquilo também, da forma que acharem melhor. Estão aí, meninas? Estamos. Só um minuto, professora. Tudo bem, fique à vontade. Vocês vão querer que eu projete o material? Acho que não é necessário. Tranquilo. Podemos começar, então? Sim, fiquem à vontade. Certo. O nosso grupo é composto por mim, Cecília Leite, pela Ellen Maria Dias, a Maiara Silva, a Milênia Lone. A gente é da turma de 2022 e a gente está fazendo uma disciplina optativa, que é Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, com a professora Edmara.
Então, hoje a gente vai apresentar sobre a tradução viva do Amador Rampater e correlacionando com o conto A Casa Marinha, do livro do Mia Couto, Contos do Nascer da Terra. Então, eu vou iniciar fazendo uma breve introdução sobre o conto, que ele vai narrar um vilarejo onde tem um senhor, que ele é considerado um maluco pelo restante da comunidade, e eles tentam isolar ele. Só que tem um garoto que vai ser, entre aspas, o nosso protagonista, e ele não escuta os adultos e ele continua seguindo aquele senhor, para saber o que ele faz e tudo mais. E aí tem um certo dia em que o senhor entrega para ele uma madeira, um pedaço, um galho, que é diferente de todos os outros. Ele diz que é como se fosse suave ao toque, então ele fica muito curioso. E aí o senhor fala para ele que no caso, que é para ele procurar mais aqueles galhos e trazer para ele, que ele vai dar a oportunidade dele entrar na casa lá do senhor e revirar, olhar o que ele quiser, matar a curiosidade. Então ele começa, todos os dias, do nascer do sol até o sol se pôr, ele fica procurando galhos e leva para o senhor. Ele não acha um parecido com aquele. Então, o senhor, o nome dele é Tiane, ele junta aqueles galhos e ele forma um barco, uma coisa diferente de tudo que já viram. E aí o restante da comunidade estranha aquilo, pergunta de onde é que ele tirou uma coisa que nunca existiu, de onde ele trouxe aquele conhecimento. Então, eles ficam com medo do desconhecido e decidem que vão queimar o barco que ele fez. E aí o Tiane vira para o garoto e diz que é para ele entrar no barco. O menino se recusa, ele tem medo, e aí ele dá as costas e vai embora. Ele diz que o senhor realmente é maluco, como as pessoas disseram, e que ele é doido por visitar demais o futuro. Só que antes dele chegar em casa, ele encontra a comunidade, que está sendo liderada pelo próprio pai, para irem com tochas e queimar o barco. Então, eles tacam fogo no barco e festejam. Ao redor de lá, eles fazem uma festa. A noite passa e quando o garoto é acordado pelo Tiane, o barco está intacto. Ele não sofreu nada além de ser um pouco chamuscado. E aí o Tiane conversa com ele e ele retira uma taça, se eu não me engano é uma taça de madeira, e fala para o garoto beber. E aí ele fica curioso, ele olha dentro e tem água do mar. Aí ele fica meio temeroso, ele diz que vai guardar para depois, para beber com o restante do pessoal, e não bebe. E aí o Tiane fica ali dentro do mar, falando que quer ser como o barco. Ele quer ser feito do mar. Então, ele é um conto bem poético. No início eu não entendi direito o que estava querendo dizer, mas é muito bonito, ele é bem leve. E aí teve alguns elementos que me chamaram bastante atenção, no caso meu e das minhas colegas, que é esse elemento que são o barco, a taça, aquela recusa do garoto, a madeira também, a primeira, e a festa. Então, depois de ler um pouco, ler o texto teórico, a gente vê que o barco ali, ele está representando uma fusão entre a natureza e a humanidade. Ele está servindo como uma memória, uma tradição, porque o Tiane, entre aspas, nem sequer sabia de onde ele tinha tirado aquele conhecimento. E aí temos a taça, que ela vai guardar a essência do divino e da natureza, ela representa aquele rito de passagem que ele tentou fazer com o garoto, e aí tem a parte da recusa. Por que o garoto recusou? Tem aquela questão do medo do desconhecido, que é o que está em toda a comunidade, eles temem o que eles não conhecem, e aí tem aquela resistência à transcendência. Mas aí também tem a questão de que não foi uma recusa completa, foi um adiamento, ele vai guardar para depois, para o coletivo. Então, ali nesse ponto, mostra que tem uma distância das gerações, né? Tem o velho que já está entregue
a natureza, tudo aquilo, e o menino que ainda está preso à comunidade está presente. E aí tem aquela madeira inicial que, na hora que eu vi, eu entendi que era uma transmissão dos saberes, o Tiani estava passando para o garoto os conhecimentos dele, é muito bonito isso. E tem a questão da festa. Eu estranhei também, porque se era uma coisa tão ruim, eles falavam que estava saindo como se fosse um veneno da madeira queimada, por que eles estavam lá festejando? E aí tem muita questão dessa ambiguidade, né? Eles destroem, mas eles celebram, eles rejeitam, mas participam, ainda assim tem aquela curiosidade. Então, agora passando para o texto teórico, a tradução viva, eu vou iniciar falando sobre a origem divina da palavra. Então, nesse subtópico, o Amandor está mostrando que a palavra ela é uma ponte entre o homem e o divino, e que o homem ele existe para manter aquela comunicação viva e a harmonia preservada. Então, ele fala sobre como surgiu a palavra e o homem. Ele cita um ser supremo, que é o Managala, e ele é o criador de tudo. E aí ele sente aquela falta de ter um interlocutor, alguém por quem ele possa se comunicar. Então ele gera o Fã, que é um ovo primordial, e dele saem 20 seres. E apesar deles terem muito conhecimento, ainda não é o que o Managala procura. Então ele tira um pedaço de cada um daqueles 20 seres e forma um homem. E dele ele nomeia como Ma. Então, o Ma, ele nasce dessas forças do universo e se torna um interlocutor que o Managala procurava. Então, ele recebe o dom da mente e da fala, é uma herança sagrada que ele recebe do Criador. Perdão. E ele fala sobre como a fala ela é sagrada, porque... Perdão, me enrolei aqui. Ele fala que a fala é sagrada porque ela vai conectar o humano ao transcendente. E que, mesmo que ela tenha entrado em contato com a materialidade e perdeu um pouco da divindade que ela tinha, ela ainda vai se encher de sacralidade. Então, ele vai receber esse dom e essa missão, que ele fala que é muito pesada, de zelar pela harmonia e transmitir o conhecimento que ele recebe, que ele recebeu. Então, disso vai surgir essa iniciativa africana. Então, a gente percebe, relacionando o conto com o texto teórico, é que o Kumadzi, que é o Tiani, ele é a representação do mar. Ele é um interlocutor e ele também faz parte da natureza. Então, ele está com aquele conhecimento e ele tem que passar para frente. Ele tem a missão de unir toda aquela comunidade. E o barco do Tiani, ele é queimado e ressurge das cinzas, assim como a palavra, que é feita de divindade, e mesmo quando ela encarna na matéria, ela ressurge. Ambos são veículos de ligação. E a taça, que eu citei antes, ela é uma metáfora para as palavras sagradas, e que mesmo que ela seja uma taça pequena, assim como acho que é a palavra, ela é capaz de unir as pessoas e ela carrega algo infinito dentro dela. Então é isso, a missão humana era essa união, é transcender, é transmitir o que liga o homem ao divino. Então, o texto teórico, ele está nos dando essa base cosmológica e o Miyakoto, ele traduz em uma narrativa muito poética, com outros elementos, essa comunicação entre mundos. Então é muito interessante ver como os dois textos, eles estão de mãos dadas. Então, agora eu vou passar para a Milene, que vai dar continuidade ao segundo tópico. Bom, indo agora para o segundo tópico, a fala humana como poder da criação. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então, a fala humana como poder de criação. Há um trecho que diz: a fala é, portanto, considerada como a materialização ou a exteriorização das vibrações das forças, que se encontra na página 6 do PDF ou na página 172 do livro. Então, as forças que dormem dentro das coisas
são despertadas pelas palavras. A fala não apenas descreve a realidade, ela a transforma. E podemos ver isso ao perceber que o barco do Tiane não nasceu de um projeto desenhado no papel, mas nasceu de uma observação silenciosa, do cansaço acumulado e das palavras que ele pronuncia enquanto trabalha. Então, o processo de construção chega a ser um ritual. Ele ajusta os encaixes, pronuncia rezas indecifráveis e tenta dar sentido ao que o narrador chama de monte desordenado. E quando o barco fica pronto, a Cecília até chegou a comentar essa parte, que ele não é apenas várias madeiras montadas, ele se torna algo vivo. E os pescadores se assustam porque para eles aquilo mais parecia com uma casa do que com um barco. E eles até chegam no velho e perguntam quem lhe ensinou a fazer uma coisa que não existe. E isso é o poder criador da palavra. Todo aquele ritual no momento de construção o levou a criar algo que não era comum. E no tópico 3, a fala agente ativo da magia, o Bá vai dizer que na Europa a palavra magia é sempre tomada no mau sentido, enquanto que na África designa unicamente o controle das forças, em si uma coisa neutra que pode se tornar benéfica ou maléfica conforme a direção que se dê, que se encontra na página 7 do PDF. Então, na visão da África, o universo visível é apenas a superfície de um universo invisível cheio de forças em movimento. A magia não é uma superstição, é um conhecimento de como trabalhar com essas forças para restaurar o equilíbrio, sendo a fala o principal instrumento desse trabalho. Então, uma fala errada pode desestabilizar o que está em ordem. E isso aparece na sentença da aldeia contra o Tiane, que é pronunciada em palavras, com a fala: era urgente matar a viagem dos forasteiros. Então, com isso, eles decidem queimar o barco. E a palavra aqui, ao invés de criar um equilíbrio, ela destrói. Mas há também a magia na fala do velho, que a fumaça do barco em chamas fazem as pessoas dançarem, gritarem, se embriagarem. Então é como se o fogo liberasse forças que estavam contidas ali. É como se o barco, ao ser destruído, liberasse tudo que guardava. E a aldeia, sem querer, termina celebrando aquilo que tentou apagar. E para mim é como se o Miyakoto tentasse mostrar que a criação não depende apenas da técnica, mas também de um vínculo muito mais profundo. É tipo uma metáfora sobre como a fala e o gesto humano pode dar vida ao que parecia impossível. Agora eu passo a fala para Ellen. Bom dia. No tópico dos tradicionalistas, a gente percebe que os tradicionalistas africanos eles aparecem como figuras muito importantes para a preservação da cultura e da memória dos povos africanos. Eles são chamados de conhecedores, porque eles carregam consigo mesmos saberes transmitidos de geração em geração. Então, todos eles, os mais antigos, os conhecedores, eles passam esses conhecimentos por geração em geração. E em diferentes regiões da África, eles vão receber nomes diferentes, como Doma, Soma, como está no texto, mas todos vão possuir a mesma função, que é guardar e ensinar todos os conhecimentos ancestrais. Então, esses conhecimentos, eles não envolvem apenas umas histórias do passado, mas elas também envolvem saberes da natureza, medicina, agricultura, espiritualidade, costumes, tudo, até em relação do homem com o universo. Então, o texto vai destacar que o tradicionalista africano, ele não é apenas um especialista em um único assunto. A tradição africana entende que a vida, de forma integrada, sem separar esse conhecimento científico e espiritual, né? Por isso que esse conhecedor ele vai saber lidar com diferentes áreas da vida. Como eu falei, medicina, agricultura. Então, ele conhece as propriedades das plantas, os astros, a força da natureza, como uma ciência da vida, né? Porque tem utilidade prática e está ligada à sobrevivência e o equilíbrio da comunidade. E outro aspecto muito importante é que a valorização dos mais velhos na tradição africana, os idosos eles são muito respeitados porque eles carregam essa experiência de memória.
O texto até afirma que todo velho na África é um conhecedor. Então, em algum assunto histórico ou tradicional, mostra que o envelhecimento na África é associado à sabedoria. Então, a velhice é sabedoria para os africanos. Então, os anciões eles se tornam responsáveis por ensinar os mais novos e sempre tentar manter viva a herança cultural do povo. Então, esse conhecimento tradicional, ele está ligado à oralidade. Em vez de livros e registros escritos, os ensinamentos são transmitidos através da fala, histórias, conversas, conselhos, a convivência. Então, assim, o aprender para os mais novos significa ouvir e observar os mais velhos, e principalmente viver junto, né, dos mais experientes. Então, esse tradicionalista, ele funciona como uma espécie de biblioteca viva. Tenho certeza que muitos de nós já conhecemos alguém assim. E eles valorizam muito. Nós aqui na nossa região temos os indígenas e nós percebemos, né, o quanto eles são também uma biblioteca viva. E na África, eles guardam todos os conhecimentos do passado e ensinamento ancestrais da própria memória. E também o texto mostra que os tradicionalistas, eles sofreram perseguições no período colonial. Os colonizadores, eles tentaram enfraquecer as tradições africanas e impor os próprios costumes e as formas de pensar, principalmente. Então, por isso, muitos conhecimentos precisaram ser preservados longe das grandes cidades, bem afastado, principalmente nas matas, espaços isolados. É assim que eles viviam. Mas mesmo assim, eles continuavam resistindo e transmitindo os saberes das novas gerações, por mais que fosse bem isolado. Então, os mais novos iam lá e ouviam seus conhecimentos. Então, o texto mostra que eles são fundamentais para a identidade africana, porque é o que forma os mais novos. Eles apresentam a lição entre passado e presente, e assim vai preservando a cultura e o ensinamento, e a visão de como o mundo africano é através da memória e da oralidade. Agora eu passo a fala. Então, a gente entra no outro tópico, que é a autenticidade da transmissão. E aqui nesse tópico, a gente vai ver qual é a concepção africana que eles têm da história e como eles classificam os seres. Então, para eles, a história ela não vai ser apenas uma coisa cronológica. Ela vai incluir mineralogia, botânica, geografia e até mesmo astrologia. E eles dividem os seres em 3 categorias. A gente vai ter os seres mudos, que são inanimados, como pedras, minerais, animados imóveis, que são as plantas, e os animados móveis, que são os humanos e os animais. E o homem, ele vai ser visto como uma síntese dessas forças, porque o humano, ele tem em si diversas dimensões de da existência. Então, ele vai mostrar que nessa tradição africana, a história ela é uma rede viva de relações entre os tempos, os seres e acho que meu áudio foi desligado. Estão me escutando? Sim. Ok. Eu falava que então a história vai ser isso, ela vai ser uma relação viva entre o tempo, os seres e a força, e de que como o homem ele vai ser o ponto de encontro disso. E aí a gente vê no conto que o barco ele vai ser uma síntese das forças do mar, da madeira, do fogo, assim como o homem é da força do universo. E o mar vai estar refletindo a cosmologia africana. É um espaço onde tudo se mistura, o inanimado, o animado móvel, o imóvel. Então, ambos os textos estão mostrando que as histórias elas não são apenas relatos, mas são vivências. Então, o menino ele vai experimentar o mistério do barco, assim como o iniciado ele vai experimentar a tradição. Agora eu vou passar para Maiara. Bom dia,
Dando continuidade ao que as meninas estão falando, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Vou ficar agora com o tópico Os Ofícios Tradicionais, da leitura do Rampatebá. Esse tópico, ele inicia falando assim: os ofícios artesanais tradicionais são os grandes vetores da tradição oral. O primeiro parágrafo. Na sociedade tradicional africana, as atividades humanas possuíam frequentemente um caráter sagrado ou oculto, principalmente as atividades que consistiam em agir sobre a matéria e transformá-la, uma vez que tudo é considerado vivo. O Rampatebá, ele vai explicar, né, que na tradição africana, a matéria ela não é inerte, né, ela é viva, ela é dotada de forças sagradas, e que esses ofícios tradicionais, né, que ele vai aqui falar do artesão, ele vai citar, né, o ferreiro, o tecelão, o sapateiro, para quem estiver acompanhando aqui no material. Esses ofícios, eles não são apenas para fabricar um objeto, né, carregam um simbolismo especial, né, e realizam não somente essa fabricação de objetos, mas realizam um rito, um processo de transformação que vai imitar a criação divina. Vejamos, né, é apenas imitar, porque se você for acompanhar no material, ele vai citar, né, o Ser Supremo, Criador, que é, eu espero estar pronunciando direito, né, Ma'anala, que pela leitura ele vai dizer que o Ser Supremo Criador, ele não, ele é criador, né, ele criou as coisas, mas ele não completou a sua criação, né, e o artesão em si, ele vai ajudar a concluir essa criação, ele vai dizer isso, né. Trazendo um paralelo ao conto Casa Marinha, do autor Mia Couto, relacionando ao texto, os ofícios tradicionais, a gente vai ver, né, essa relação através da concepção sagrada da matéria e do papel, né, do indivíduo como elo entre o mundo visível e o invisível. O velho Tiane, né, ele era considerado como um louco, as pessoas não compreendiam, né, o que ele fazia, aquilo que ele estava falando, o que ele estava fazendo, mas é basicamente isso, esse elo entre o mundo visível e o invisível. A gente vai perceber na obra que ele constrói uma casa, que também não é uma casa, também é um barco. A gente já percebe também a influência dos elementos da natureza, né? A casa é a terra, o barco é essa ligação com o mar, né? Enfim, o texto também do Rampatebá vai dizer que esse conhecimento, né, o conhecimento acumulado, essa tradição africana, ela da oralidade, tudo, ela é passada de geração em geração. O velho Tiane, ele era esse detentor de conhecimento, né, esse contador de histórias. E a gente percebe que o jovem tinha essa curiosidade de estar perto dele, né, de conhecer, de entender o que ele estava fazendo, só que a gente percebe também uma certa resistência dos pais desse jovem, que não querem que ele esteja perto do velho, por achar que ele é uma influência ruim, né, e por terem essa visão mais fechada, né, mais moderna. Enfim, dando continuidade, eu vou passar para o outro tópico, que é os animadores públicos, né, ou griots. Eles eram caracterizados, né, em três categorias. Os griots músicos, que tocavam qualquer instrumento, os griots embaixadores, né, que eram mediadores, assim, estavam inseridos em alguma família, e os griots genealogistas, né, historiadores ou poetas. A gente vai ver que essa relação, né, entre Rampatebá vai dizer, né, que a fala ela tem um poder sagrado. A gente observa, né, no conto, fazendo esse paralelo do conto com o material do Rampatebá. Perdão, gente, eu me perdi. Só um minutinho. A relação ela vai se dar através da preservação da memória e do poder sagrado da palavra. A gente vai ver que esses animadores públicos, eles eram responsáveis, né, por transmitir a genealogia, as histórias e os valores éticos através da oralidade, né?
a gente vai ver que não eram apenas narrativas. No conto do autor Mia Couto, a gente tem o ancião, né, que é o Tiane, mas a gente também vai ver que o narrador em si, ele também carrega essa característica como griot, né? Como em Rampatebã, ele vai dizer, né, que esses animadores, né, os griots, eles eram um arquivo vivo, né, detentor do conhecimento, contadores de histórias. No conto A Casa Marinha, a gente vai ver, né, tem a figura do velho, que tem esse detentor de conhecimento, contador de histórias, cheio de sabedoria, mas também a figura do narrador como griot, já que ele assume esse papel semelhante, né, ele vai filtrar a história, ele vai contar a história com muita sensibilidade, essa questão da oralidade também preservando a identidade de um lugar, né, mesmo em meio à modernidade que a gente vê, né, a gente tem visto até os pais desses jovens, né, que tem essa visão mais fechada. Meninas, vocês podem dar continuidade. Próximo tópico. Certo. Agora entrando para o tópico, como tornar-se um tradicionalista? Então, nesse tópico, o Amador ele vai abordar a importância dessa genealogia e como ela é uma parte essencial para a identidade africana e principalmente para a memória, porque ao conhecer essa linhagem, eles reconhecem quem se é e também conseguem se situar no espaço e no tempo. Então, ela serve para exaltar a família e também para reforçar o prestígio coletivo. E os mais velhos, eles são guardiões desses saberes tradicionais e históricos. Então, a genealogia, ela não vai ser transmitida pela escrita, mas sim pela palavra, reforçando a memória e esse valor da oralidade. Então, esse tópico, ele vai mostrar como essa genealogia ela é uma memória viva. Ela está garantindo a legitimidade e a identidade dentro da comunidade. E a gente vê muito isso no conto, porque a gente identifica o Tiane como esse ancião que está dotado de um saber. Ele está representando esse elo entre o passado e o futuro. A gente tem o barco, que mesmo, como a gente falou várias vezes, mesmo após ser queimado, ele continua intacto, mostrando que ele é uma memória essencial e que ele não pode ser destruído. Então, é como a genealogia, ela vai resistir ao tempo. E aí a gente volta novamente para a taça, que ela vai ser essa metáfora para essa transmissão oral da genealogia. Vai ser aquela passagem dos saberes e das tradições que eu falei lá no início, que é o momento que o Tiano entrega para o garoto, ele está passando esse saber para frente. Então, o Rampat e o Mia Couto, eles vão mostrar nos textos que a história ela vai ser uma continuidade viva entre as gerações, e os pilares dela vai ser a palavra e a experiência. Então, agora eu passo para Ellen. Agora, o tópico da influência do Islã, né? No texto, nós percebemos que a chegada do Islã na África não significou que iria desaparecer totalmente as tradições africanas. Pelo contrário, né? Ocorreu uma grande mistura cultural entre os costumes islâmicos e as práticas tradicionais africanas. E o texto afirma que o Islã não obrigou os povos africanos a abandonarem completamente a maneira de viver, pensar. Em muitos casos, foi o próprio Islã que se adaptou às tradições locais. Então, isso demonstrou a força da África, a resistência da cultura africana diante dessas influências externas. Então, a tradição oral continuou sendo muito importante mesmo após essa expansão islâmica. Os ensinamentos religiosos eram frequentemente transmitidos nas línguas africanas e por meio dessa oralidade, que é uma característica, como foi falado, já presente nas sociedades africanas, mesmo antes da chegada do Islã. Então, assim, muitos dos povos passaram a utilizar esses costumes, métodos tradicionais, para explicar essa religião islâmica. Então, isso fez com que esses elementos africanos, islâmicos, eles convivessem e se misturassem totalmente dentro daquela sociedade.
Então, o texto ele mostra também que as escolas islâmicas elas tiveram muita importância para preservar esse conhecimento, porque muitas crianças elas aprendiam a recitar o Corão de memória e que é uma evidência a forte capacidade da memorização, né, valorizada nas culturas africanas. As crianças sempre têm que aprender e memorizar. Mesmo nessas escolas, esses princípios africanos não foram rejeitados, mas foram interpretados na luz da religião islâmica. Então, o Islã ele passou a fazer parte da vida africana sem eliminar esses costumes ancestrais. Então, outro aspecto importante é que esses líderes religiosos, que foram os conhecedores, né, chamados conhecedores tradicionais, eles passaram a coexistir. Então, além dos sábios ligados à tradição africana, surgiram os marabus e os estudiosos islâmicos, que foram responsáveis por esses conhecimentos religiosos. Então, apesar disso, as estruturas tradicionais continuaram bem presentes, inclusive nos lugares mais islamizados. Isso mostrou até que a identidade africana ela permaneceu viva, mesmo com a influência religiosa estrangeira. Mas mesmo assim, continuou. Então, o texto representa e apresenta mais essa influência do Islã na África, como um processo de adaptação da cultura africana, que se adaptou muito bem. Em vez de destruir totalmente as tradições, o Islã acabou incorporando, né? Criando uma relação de mistura entre religião, ancestralidade. Então, o texto vai mostrar que a chegada do Islã à África não destruiu. Então, a oralidade continuou sendo muito presente. E eu faço até uma relação com a Casa Marinha, que o velho Tiani, ele representa totalmente a figura do tradicionalista africano, porque ele é sábio, ele é ligado à natureza, ele é conhecedor dos mistérios, ele é alguém que enxerga além do comum. Então, o menino ele aprende com ele não através de uma escola formal, não, mas da convivência, da experiência, exatamente como ocorre nessa tradição oral africana, como foi falado aqui. Então, na Casa Marinha, nós percebemos que o saber é transmitido oralmente, pelas conversas, ensinamentos, histórias, metáforas, que nós vemos muito. E o menino ele vai observando o velho quando vai recolher a madeira, ouvir a fala, vai acompanhando a rotina. E é exatamente assim como funciona a educação tradicional africana. Então, o que mudou um pouco com a chegada do Islã foi isso, que teve as escolas, e aí o que foi modificado foi apenas isso. Porém, a Casa Marinha ela também representa, na cultura africana, esse desejo de pertencimento, a ligação do homem com a natureza, que tem bastante, a ancestralidade, a travessia entre os mundos. Então, o velho deseja transformar em parte do mar. Tem até uma parte do texto que diz: já ele se convertera em Casa Marinha à espera do que haveriam de vir. Então, isso lembra muito uma visão africana ancestral, porque os ancestrais, eles continuam presentes e o homem permanece ligado à natureza. Então, a vida e a espiritualidade não estão separados, são uma coisa juntos. Então, essa é a correlação com o texto e essa é a influência do Islã. E eu passo a fala. Muito bem, todas já pontuaram? Acho que falta um tópico. Pronto, podem concluir, fiquem à vontade. Acho que não. Então, só para finalizar, depois de toda essa leitura, a gente entendeu que esses elementos apresentados, eles vão ser metáforas da memória. Que foi muito.
Ellen, teu áudio tá ligado. Cecília, Oi. eu tenho mais um tópico, que é o último. Ah, sim, pode falar então, Se Maia. quiser, eu vou ser breve. Vou passar para esse tópico, que é o último, que é características da memória africana. O texto do Rampateba vai iniciar que entre todos os povos do mundo, constatou-se que os que não escreviam possuíam uma memória mais desenvolvida. Né? Para o autor, né, Rampateba, a memória na África ela não é apenas um registro do passado, mais uma tradição viva, né, que se sustenta no presente. Por isso que o tempo verbal, né, vai ser sempre no presente. A gente vai ver também, né, no conto A Casa Marinha, voltando ao elemento casa, né, casa, barco, que é construído por Tiane, né, o velho. A gente vai ver que não é simplesmente uma construção física, mas também ela constitui elementos vivos, né, de um espaço que é preenchido por vozes e lembranças que respiram. Aí já remete, né, a essa questão do presente, né. O que liga a ideia do Rampateba de que a palavra oral é a força, né, que liga o visível ao invisível. Um outro detalhe também que está lá no texto do Rampateba é que os povos tradicionais africanos, né, eles possuíam uma memória e uma oralidade com muita precisão, né. O texto vai dizer, né, que eles detêm todos os detalhes. Deixa eu procurar aqui para ler para vocês. O cenário, os personagens, suas palavras, até mesmo os mínimos detalhes das roupas. O dado a ser retido fica imediatamente inscrito na memória do tradicionalista, como em cera virgem, e lá permanece sempre disponível em sua totalidade, né? Que essa é uma das peculiaridades da memória africana, né? Que é reconstituir o acontecimento ou a narrativa registrada em sua totalidade, porque para eles tem que ser assim, para eles é assim nos mínimos detalhes. Resumir, não como eu posso dizer, resumir para eles é como se ocultasse uma parte da história, né? Então é muito importante, né? Todos os detalhes da oralidade, dessa contação de histórias. Agora sim, Cecília, eu devolvo para ti. Enfim, são 2 textos maravilhosos. Eu li primeiro o conto, eu fiquei um pouco confusa, porque, como eu disse, tem muitas metáforas, é muito poético, então fiquei meio perdida inicialmente, querendo entender o que ele estava querendo transmitir ali. Só que é só quando a gente lê o texto teórico que a gente vai ligar uma coisa com outra e vai entender. A gente vai entender que o homem ele vai ser esse guardião da harmonia, assim como ele também é responsável por transmitir a memória e a tradição. Foi aí que eu entendi o que o Tiane estava fazendo com o garoto. E também vemos que a palavra e o saber, elas vão se encontrar para ensinar que a gente é feito de continuidade e que essa transcendência ela é compartilhada. Então foi isso, eu espero que tenha dado para entender. Desculpa os erros que teve e muito obrigada pela atenção. Muito bem, meninas, parabéns pela leitura de vocês. Fizeram uma análise bem detalhada, né, do texto. A primeira vez que eu li o conto, eu também fiquei com essa impressão, Cecília, mas o que será, né? Que mensagem será que são essas que tem aqui? Quais são esses símbolos? E aí, depois da leitura do texto do Ampateba, eu já vi o conto, né, de uma outra forma. E aí são muitas simbologias, né? O que podemos dizer, assim, de modo geral, é que esse conto trabalha a questão da ponte entre a tradição e a modernidade, né? Em que o velho representa essa tradição, é um velho sábio. Quando ele diz que não sabe, né, de onde vêm aqueles conhecimentos, pode ser uma metáfora para essa questão da oralidade, que é tão antiga que não se sabe ao certo de onde veio, né, a narrativa de onde veio, a história de onde veio aquele saber, porque por muitos e muitos anos ela vem sendo transmitida. Então, é um conhecimento, né, que é dado, e é dado de uma forma muito significativa, porque, não sei se perceberam na leitura,
Até chegar ao ponto em que ele foi revelando alguns detalhes a mais para o menino, eles já estavam um pouco mais próximos. Então, primeiro teve um momento de aproximação, conforme eles foram se conhecendo e aumentando a intimidade, inclusive vai mudando a forma de tratamento entre eles, até que chega o ponto que o menino chama de vavô, né? Então, quando eles vão estreitando essa relação, é que o velho Tiane vai passando mais detalhes dessa sabedoria. Esse velho pode representar também que ele já estava para cumprir ali a sua travessia, então, como ele vivia isolado da aldeia, houve um momento, né, no contexto histórico, por exemplo, em Moçambique, em que a tradição era vista como retrógrada, então eles estavam em busca de um homem novo, então ficou meio que de lado esses saberes dos tradicionalistas, porque eles tentavam trazer algo que era novo, só depois, né, lá em 1990, mais ou menos, que passaram novamente a trazer, a revalorizar, né, essa cultura aí da tradição. Então, por muito tempo, esses mais velhos, os tradicionalistas, eles passaram, de certa forma, por um silenciamento, sobretudo das gerações mais novas. Então, esse velho e esse menino, eles representam a ponte entre o passado e o presente, né, em que não se constrói o novo sem essa base, né, do passado. E o Tiane, sabendo que ele já estava próximo de sua travessia, então essa casa é bem metafórica. Nessa casa construída de madeira, essa madeira pode representar o que? Um caixão, por exemplo, né? É a casa que vai abrigar a nova existência, porque tem essa questão que vocês também pontuaram, né? Não existe o fim da vida, existe um novo ciclo, o mundo visível e o mundo invisível. Né? Os vivos pertencem ao mundo visível e os mortos ao mundo invisível. Eles continuam vivendo, porém em uma outra perspectiva. Então, essa casa marinha, ela pode representar essa passagem. Né? E o velho, sabendo disso, ele precisa deixar esses conhecimentos que ele tinha para alguém jovem da aldeia, para dar continuidade a esses saberes. Então, é um conto muito significativo. E, inclusive, como é um conto bem pequenininho, eu gostaria assim, de a gente encerrar um mini conto fazendo a leitura mesmo dele, para quem não teve a oportunidade, né, de ler, de conhecer. E agora, depois, né, do olhar da teoria, talvez a gente perceber mais detalhes que uma primeira leitura a gente não tenha percebido. Mas antes eu gostaria de saber se a professora Edmar ou se alguém, né, dos que estão aqui conosco gostaria de fazer algum comentário. O pessoal do grupo de pesquisa também, que está aqui conosco, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Tudo ok? Então podemos ir para o conto? Conseguem ver? Sim. Alguém gostaria de fazer a leitura? São 2 páginas, é um conto bem pequenininho. Então vamos lá, né? A casa marinha é característico do Mia Couto ele começar seus contos com um provérbio, enfim, frases, alguma frase de efeito, geralmente são provérbios africanos que estão relacionados, né, à mensagem do conto. Então a casa marinha começa com o seguinte, normalmente fechar aqui a porta rapidinho. Vamos lá. O que o homem tem do pássaro é inveja, saudade é que o peixe sente da nuvem. Eram falas de Tiane Madzi, o velho que vivia fora do juízo, apartado da gente, longe da aldeia. Eu seguia-o enquanto ele desperdiçava pegadas na areia da praia. Meus pais muito me proibiam aquelas divagabundagens. Esse tipo não regulamenta bem. Você está proibido. Que ele era indevido e indivíduo. E somavam-me. Esse tipo anda a apanhar as lenhas de uma grande desgraça. Pois o futuro que é, se nem temos palavra na nossa materna língua para nomear o porvir.
O futuro, meu filho, é um país que não se pode visitar. E aqui é interessante que muitas culturas e etnias africanas, eles não têm essa questão do futuro, não é uma percepção do tempo, não é como que nós percebemos, né, na cultura ocidental, passado, presente e futuro, é algo circular. Então, eles estão muito mais conectados com o passado e o presente do que com essa questão do futuro. Então, o futuro é uma terra, é um local onde ninguém habita, né? Então, tem essa questão, muito bem, né, Iranete, são ciclos, muito bem. Então, continuando. Mas eu não resistia a seguir os passos molhados de comadres, e quando ele, manhã cedinho, procurava sinais do além-mundo, acontecia na subliminosidade, quando o sol nos deitava em sombras sobre as ondas. Aqui os neologismos do Mia Couto, que fazem um pequeno trava-língua. O desmeridiado velho se desmembrava assim para cá e para diante, todo concurvado, enquanto pronunciava indecifráveis rezas. Então, aqui, indecifráveis rezas, né? Até então era um conhecimento que só o Tiane conhecia, né? Tinha. Me divertia aquele reenhar dele, cabeça baixa, dos ombros remexendo algas, conchas e troncos trazidos pelo mar de longínquas tempestades. Eu o seguia calado, morto por saber os enfins daquela busca. Então, era um menino, ele estava curioso, né, para saber o que viria dali. Me apetecia aquela companhia, como se Tiane fosse mais menino que eu, parceiro de minha meninagem. Quantos anos tem? Sou igual como você. E dizia, uma criança é um homem que se dá licença de voar. Às vezes, me mandava correr, passar o sem fim da praia. E eu devia voltar sem nenhum fôlego. Ganhe vantagem no cansaço, filho. Há uma sabedoria do cansaço. O cansaço é um modo do corpo ensinar a cabeça, assim dizia Tiane, que havia sentidos que só o cansaço despertava, sono e fadiga, mãos que nos abrem janelas para o mundo. Fosse por esse cansaço que ele encontrava na praia aquilo que ninguém mais ousava. Certa vez, quebrei o peito e lhe atirei a pergunta: mas procuramos o quê, vovô Tiane? Isto, e atirou-me um pedaço de madeira. Era um pau, a modos que nunca vira, acertados aos cantos, com as arestas, corrigidos os redondos da madeira e as asperezas da casca. Me admirei. Em que terra cresciam árvores desse formato, tão gostosas de alisar o dedo? Mas o que é isto, avô? Procuras-me mais istos e te deixo espreitar a minha casa. Não fiz segunda coisa nos dias seguintes, enquanto restante fiapo de claridade, eu afadigava os olhos a farejar mais estranhos objetos. Fazia o que ele me recomendava. Me cansava pelas dunas à procura da sapiência da fadiga. Ao fim do dia, meus pés escamavam de tanto aguarem. Meus braços se contentavam ao peso de tantas madeirinhas. O velho comadre juntava-as no seu quintal, no mesmo lugar onde as casas dos outros se empilhavam a lenha. Pela noite, o velho se dedicava a dar sentido àquele desordenado monte. Estudava cada um dos paus, ajustando os encaixes, entrância na reentrância. Foi construindo um barco cheio de dimensões. Os pescadores se espantaram. Um barco? Aquilo mais parecia uma casa. E se chegaram, espetando o sossego do velho, o gume da curiosidade. Quem lhe ensinou a fazer uma coisa que não existe?
Comadze encolheu os ombros. Ele não sabia, mas o adivinho já pressentia. Aquilo era casa que anda na água, obra dos homens peixe, gente de aspecto nunca visto, e o adivinho juntava terríveis premonições. Vinham aí tempos de cinza e fogo. Então, aqui tem uns aspectos interessantes da gente pontuar a questão da sabedoria, né? No momento em que ele passa para o menino o ensinamento de que a gente só consegue algo que é muito precioso para nós a partir da persistência. Então, o menino só conseguia encontrar as madeirinhas depois de... Né? Então, é uma metáfora para aquilo, né, que a gente precisa, que deseja alcançar, não vem assim com facilidade. Tudo aquilo que tem um valor, né, aqueles nossos objetivos bem valiosos, a gente precisa persistir para consegui-los. Então, fica uma mensagem de sabedoria. Um outro detalhe também que é interessante é o que eu, por não conhecer, não quer dizer que não exista. Né? Então, vem uma sabedoria popular aí também, e a questão da humildade, né? A gente não sabe de tudo. E o fato de eu não conhecer algo não quer dizer que esse algo não exista, né? Então, é interessante também esses aspectos aqui que ficam subentendidos. É melhor que esses nunca venham, é melhor que nunca cheguem. E somou a sentença. Era urgente matar a viagem dos forasteiros, e logo ali se executou mandança. Nessa noite se deitaria fogo na forasteira construção. Todos saíram. Fiquei apenas eu, dando encosto à solidão do velho. Passaram-se densos silêncios até que Tiane Comadze me pediu que o ajudasse a empurrar o barco até a água. Nem beliscar uns centímetros, o navio estava mais encalhado que árvore. Comadze desofegou. Tumildo, meta-se no barco. Apontei para mim em espanto. Eu, velho, confirmou. Eu devia era navegar, sair por esses mares para ir ter com esses que chegavam. E completou. Assim não haverá quem tenha vaidade de encontrar quem. Me excusei, dei volta ao momento e desandei pelo escuro. Reconheci razão dos conselhos da aldeia. O velho sofria o castigo de visitar demais o futuro. Regressei a casa e deparei com estranha agitação. Meu pai comandava furiosa multidão. Vendo-me chegar, ele me ordenou: Vai donde? Vai donde que vieste? E levaram-me em diante da raiva e gritaria. Se dirigiram ao lugar de Tiane Comadze, o meu velho. Me empurrava para cá e para lá num lado. Nem tive tempo de acertar vistas ou ideias. Já o barco ardia, engolido por 1000 tochas, chamas chamando chamas. No instante, tresvoaram espessas fuligens. Eu via os fumos subirem e comporem estranhas figuras, monstros de engolir mundos. Eu fechava os olhos, mas as visões não se afastavam. Ainda escutei uma voz dizer para meu pai: Cuidado, mano, esses fumos estão cheios de veneno. Fosse ou não veneno, as gentes se descompunham embriagadas. Primeiro deram gritos, saltos e danças. Aos poucos se instalou a festa e a alegria enrijeceu o restante da noite, até os corpos lençolarem a terra. Na manhã seguinte, o braço do velho Tiane me acordou. Primeira coisa que vi foi o barco, esse mesmo que ardera nas horas prévias, mas ali estava ele intacto, com todo o formato, algumas chamuscadelas, mais nada. O velho antecedeu a minha pergunta. Não chegou a arder a madeira, estava molhada. Mas nas mãos tinha um naco de madeira meio ardida. Esfarelou a cinza, misturou a areia e acrescentou: esse barco estava cheio de mar.
percorreu as escassas cinzas como se a confirmar a presença de qualquer coisa já vista. Perguntava-se, nervoso: onde está? Onde está? Finalmente se debruçou a apanhar uma taça feita de madeira. Levantou-a nos braços, me aproximei. Aquilo não era simples objeto de usar. Desenhos de enfeitar se inscreviam em belezas. Tiane acenou a taça e proclamou: viu? O mar quer juntar as pessoas. Estendeu a taça e pediu-me que bebesse. Beber o quê? Perguntei, espreitei o redondo da taça que havia gotas. De cacimbo, adiantou Tiane para aplacar o meu receio. Levei a taça aos lábios, mas não consegui beber, improvisei. Desculpa, vou guardar isso para beber com eles. Escondi a taça por baixo do velho canhoeiro. De novo fomos à arrebentação, ao encalço dos sinais dos homens-peixes. O velho se deixou ficar dentro da água. Era já noite e ele se recusou a sair. Disse que nunca mais voltaria para a terra. Ficava ali a encharcar-se de mar. Queria semelhar-se com um barco, a madeira ensopada? Quando houvesse viagem, já ele se converteria em madeira salgada, já ele se convertera em casa marinha à espera dos que haveriam de vir. Então, aqui termina o conto, muito bem analisado, né, pelas meninas. Algum comentário? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Se não, né, a gente encerra aqui por hoje e nos veremos no próximo sábado. No próximo sábado, às 8 horas da manhã. Professora Edmara, gostaria de fazer algum comentário, passar algum recado? Os textos do encontro da semana que vem também já foram compartilhados, né? Os grupos também já foram divididos. Se alguém não tiver com os textos, é só pedir, né? Que aí a gente compartilha com vocês. Eu vou compartilhar também o texto base da contextualização histórica de hoje. Foi da professora, né, Maria Nazaré Fonseca, que ela apresenta, né, um panorama do contexto aí de formação das literaturas africanas de língua portuguesa.